Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você está assistindo a esse vídeo. Esse aqui é o primeiro vídeo da série do estágio, né? Estágio híbrido de extensão, né? Referente aí ao meu curso de licenciatura em Ciências da Religião. Esse estágio ele está adaptado, né? A gente sabe que a gente está passando por esse período de pandemia e muitas instituições estão com suas atividades restritas, algumas fecharam as portas, aguardando aí diretriz, né, do Ministério da Saúde, da Anvisa, produção de uma vacina, enfim, né? Enquanto não tiver um protocolo de segurança, né, para que as atividades acadêmicas sejam desenvolvidas na mais plena segurança, a palavra de ordem é adaptação, né? Então a proposta aqui, com todo esse conteúdo, né, que eu vou estar expondo aqui online, é apresentar a religião umbandista, né, a Umbanda de uma forma simples, de uma forma prática, para que todos aqueles que né, assistam consigam absorver os seus conhecimentos bases e quebrem alguns preconceitos e ideias pré-concebidas, né, que são difundidas aí fruto do preconceito, né? Então, o tema, o nome que a gente vai dar para esse conteúdo são Fundamentos Doutrinários Umbandistas, é o nome de todo o conjunto do conteúdo. E esse é o primeiro módulo, a primeira aula, né? Que seria qual a importância do estudo para o umbandista, para o médium umbandista, para um umbandista praticante, mas não médium, porque a gente tem isso no catolicismo, né? Católico praticante ou não praticante. Então, o praticante, ele passa, né, pelos ritos da igreja, pela liturgia da igreja, batismo, primeira comunhão, e o não praticante ele vai ali, frequenta a missa e tal, ouve a palavra do padre. E na Umbanda a gente tem a mesma coisa. Tem um umbandista praticante e um não praticante. O praticante aí no sentido mais objetivo da palavra seria o próprio médium do terreiro. E o não praticante, aquele que frequentaria assistência ali, vai lá, toma o seu passe, conversa com a entidade. Apesar que até essa linha é meio tênue, né? Enfim. Então, para a gente lograr êxito nesse primeiro objetivo que a gente se propõe aqui, a gente tem esses seguintes objetivos para bater, né? Demonstrar a importância do estudo para o médium umbandista, citar a base bibliográfica de estudos para o médium umbandista. É claro que a literatura é extensa e tem muitos pontos de vista diferentes, o que gera aí um problema de doutrina, né? E que o leigo ele fica meio perdido porque ele assiste um vídeo de uma pessoa, ele escuta uma coisa, assiste outro vídeo, ele, né? Outra coisa, ler um livro é uma coisa, ler outro livro a base bibliográfica hoje é muito grande, né? E você tem que ser muito criterioso com aquilo que você lê. A gente vai, né, só bater alguns livros aí bastante conhecidos e que teoricamente são de fácil entendimento. E citar alguns canais de influenciadores digitais umbandistas. E para alcançar esses objetivos, vamos seguir o seguinte sumário: uma introdução, um desenvolvimento, onde vamos abordar o tema transmissão do conhecimento ao longo da história, isso numa ótica umbandista, tá? Uma prática ou teoria, né? E isso relacionado ao conhecimento ainda, né? Conhecimento prático, conhecimento teórico, né? O conhecimento escrito, conhecimento oral, vivência do terreiro. Livros doutrinários e doutrinas de terreiro, paz de santo de YouTube, é um termo até usei, mas, né? Curso pago é contra a caridade. A gente vê muito pessoal que acessa o YouTube procura conteúdo de Umbanda no YouTube, vai ver que tem muito médio ofertando curso online. A importância do estudo para o desenvolvimento de uma consciência umbandista, livros importantes para desenvolver base doutrinária e uma breve conclusão. Introdução. O
trabalho que é desenvolvido pelo médium umbandista no terreiro é sempre em conjunto com o plano espiritual. Portanto, faz-se necessário que entenda a mecânica do ritual para que seja um instrumento melhor para a prática da caridade. Então, o espírito guia, o mentor, o caboclo, o preto velho, que são espíritos, eles não entram no corpo da pessoa e a alma da pessoa sai, e não existe isso, né? Elas se ligam, elas trocam energias, e o espírito manifestante ele vai utilizar o aparelho, o médium, né, para se comunicar, e eles trabalham em conjunto. Você tem, de acordo com a codificação do Allan Kardec, né, diversos tipos de mediunidade. E na Umbanda a gente aborda, apesar de, né, hoje em dia, com o estudo, com o avanço da literatura, a gente compreende muito mais isso, mas basicamente você tem 3 tipos de mediunidade, né? Mediunidade, isso quando a gente fala de ligação matéria-espírito. Você tem a mediunidade consciente, a mediunidade inconsciente e a mediunidade semiconsciente. Então, consciente, inconsciente, semiconsciente. Que essa denominação vai influenciar? Cada uma delas é um grau de conexão com o guia, com o mentor, né? Então, a sua consciência vai estar alterada, né, de acordo com o tipo de mediunidade que você se manifesta, né? Então, se você manifesta uma mediunidade consciente, o espírito vai estar soprando ali o aconselhamento, te intuindo o que você tem que falar, e você vai estar percebendo o que está acontecendo ao seu redor. A mediunidade semiconsciente vai acontecer o mesmo processo de ligação espírito-matéria, porém, algumas coisas você vai lembrar e outras simplesmente vão sumir da sua cabeça, porque não é conveniente, porque não interessa, porque não vai te acrescentar em nada, enfim. E a inconsciência, quando você apaga completamente, o espírito vem, se manifesta através da sua estrutura física, faz o que tem que fazer, vai embora e você não lembra de nada, né? Como se fosse aí um estado de vigília, né? De sono. Então, a gente fala que é importante porque a junção saberes do médium, saberes do espírito, ela ocorre durante o trabalho de manifestação mediúnica. Então, quanto mais o médium estuda, mais ele vai entender o que ele está fazendo e ele vai se tornar um aparelho, um órgão melhor para a manifestação do espírito enquanto guia ou mentor, né? Como assim, Eduardo? Se o médium não estuda, se o médium não trabalha para elevar sua condição moral, o trabalho que o espírito manifestante tem que fazer, o emprego energético é muito maior. Então, quanto mais o médium estudar e trabalhar para depurar o seu espírito, menos trabalho o espírito manifestante vai ter que fazer, mais fidedigna será a mensagem, o trabalho, o passe, entendeu? É um trabalho conjunto. Quanto mais puro e limpo eu tiver, melhor servirei de aparelho para o espírito manifestante. Então, essa é a importância de você estudar e saber o que você está fazendo. Então, vamos falar aqui do primeiro tema, né, subtema, que é a transmissão do conhecimento. Ao longo dos anos, nossa religião passou por diversas transformações. Eu falo nossa religião porque eu sou um bandista, tá? A mediunidade inconsciente era bastante presente no seu início, como eu falei, e a maior parte do conhecimento doutrinário era provido através do guia incorporado. Foi necessário, principalmente na época da implantação e consolidação da religião, isso no início do século XXI, né, 1908 até 1918, quando o Zélio começou a expandir e fundar as 7 tendas a partir da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Prova disso são os diversos relatos de pessoas que foram pegas à força pelo santo para que iniciasse sua jornada mediúnica. O fundador da Umbanda, inclusive, no plano físico, foi vítima desse fenômeno mediúnico.
nesse período, o conhecimento que era trazido pelos santos, guias ou protetores, e era todo transmitido de forma verbal, o que às vezes gerava algumas confusões, já que cada um transmite o conhecimento da forma como absorve, gerando uma variação de interpretações. Então isso aqui já deixa claro como é que funciona a mediunidade inconsciente. Então o espírito manifestante, né, ele assumia posse da matéria do médium, passava suas diretrizes, né, seus fundamentos doutrinários, suas lições morais e sumia, desincorporava, né? Então, como não tinha literatura própria na época, por causa de diversos fatores, né? Perseguição religiosa, pobreza de fontes, né? Para você criar um livro e divulgar é muito complicado. A tradição também, já que a Umbanda ela acabou ao longo do tempo, não no seu início, mas ao longo do tempo acabou agregando muito elemento de matriz africana, e a tradição da matriz africana é uma tradição oral, até porque não tinha essa intenção de se revelar o segredo, né? Então foram diversos fatores complicadores. Então foi necessário nesse primeiro momento que a mediunidade inconsciente ela fosse mais presente para que os guias pudessem fomentar uma base de estudo, uma base doutrinária, uma base comportamental, para que dali aquela base, aquele alicerce, ele frutificasse. Então, em 1925, o escritor Antônio Eliezer Léo de Souza, mais conhecido como Léo de Souza, escreve o primeiro livro. Eu falo aqui primeiro livro sobre Umbanda, mas não é Umbanda, né, que é o mundo dos espíritos. Uma série de reportagens, de matérias, falava também sobre alguns aspectos de Umbanda, mas não era exclusivo de Umbanda, né? O primeiro livro de fato falando sobre Umbanda e trazendo alguma coisa de doutrina é esse de baixo aqui, o Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, né? Que foi um marco na religião, por seu primeiro livro a dar uma definição sobre 7 linhas de Umbanda, que quem pesquisar vai ver que é um assunto muito polêmico dentro do movimento religioso. Esse aí é o Léo de Souza, né? Ali é um recorte à esquerda, à minha esquerda, né? É um recorte de jornal falando sobre o livro dele. Aqui do lado a capa do livro, a capa antiga, O Mundo dos Espíritos. Aqui o Espiritismo, a Magia, 7 Linhas de Umbanda. A capa nova, né? Acredito que já deve existir uma edição com uma capa mais nova. O Mundo dos Espíritos novamente e capa antiga do Espiritismo, a Magia e 7 Linhas de Umbanda. Então, com o transcorrer dos anos e o desenvolvimento de uma consciência umbandista, né, as pessoas começando a se identificar como umbandista, saindo da clandestinidade, os adeptos começaram de fato a assumir sua condição de praticante da religião. A cada luta, a cada conquista, principalmente no que se refere ao preconceito, e foram muitas lutas, né, se a gente parar para pesquisar, foi um trabalho muito difícil, ainda é até hoje, mas antes era bem pior, né? O Código Penal lá de 1890 criminalizava algumas práticas, como o uso de talismãs, praticar o espiritismo. A igreja tinha um fator perseguidor, né, que era extremamente relevante na época. A polícia também atuou muito, principalmente como braço do Estado nessa repressão, né? Então, quando começa a se desenvolver essa consciência de que eu sou um bandista, todo um conjunto de fatos sociais começa a se moldar. Não só a parte doutrinária, mas como comportamental, vestuário, música, o leque se expande, né? Com o crescimento da religião, o aumento de centros, tendas, choupanas, etc., atraímos novos adeptos e curiosos que tinham sede de desvendar os mistérios da Umbanda, o que acabou fazendo com que a nossa religião evoluísse para um novo campo de visão no astral. Então, a partir do momento que o médium umbandista ele começa a assumir uma nova postura, entende-se no plano espiritual que ele já tem maturidade para começar a ser
participante do ato mediúnico. Ele não pode ficar mais como um passivo na troca energética, na troca de conhecimento. Não, ele já tem maturidade para entender a sua mediunidade e empregá-la de uma melhor maneira. Até porque, se a gente for ver no final do século XX, né, no início do século XXI, a gente tem um escritor famoso também, que é o João do Rio. Ele lá em 1904 ele escreveu um livro, As Religiões do Rio, que ele trata muito sobre isso aí. Ele trata muito sobre isso aí, né? Muitos espiritualistas, candomblecistas, praticantes da conhecida macumba carioca, utilizavam o conhecimento ou mistificavam visando práticas negativas, né? Ganhar dinheiro, fazer maldade, separação, trabalho para a morte. Então, o movimento religioso ele acabou criando um viés, né, uma face muito negativa. Tanto que hoje você falar que é um bandista é completamente diferente de 50, 60 anos atrás. Completamente diferente. Então, conforme, né, foram crescendo esses curiosos, né, querendo saber como funcionava, por que funcionava, por que é um caboclo, por que é um charuto, por que um passo, por que bebe, por que tem guia, o movimento ele cresce não só em recursos humanos, mas também naturalmente em fontes bibliográficas, em indivíduos com potencial literário, em indivíduos com potencial não só literário, mas administrativo. Por que administrativo? Porque o camarada ele tem que ter um mínimo de noção administrativa para ele poder pensar não só no culto, ele pensar numa associação, numa forma de organização. Aqui que tem que ter? Tem que ter um tesoureiro, tem que ter um secretário, tem que ter um advogado, tem que ter Então, a expansão do movimento ela agregou não só em fundamentos de conhecimento doutrinário, muito pelo contrário. Foi verificada então a necessidade de evolução moral e espiritual dos filhos de fé. Isso já vinha adiante, como eu falei. Então o pessoal estava meio que amoral, fazia trabalho para o mal, para a separação, para a morte, não sei o quê. E conforme essa maturidade ela foi desenvolvida, foi permitido que esse tipo de mediunidade, que era na maioria das vezes, né, inconsciente, ela foi começando a se equilibrar com semiconsciência, e hoje em dia a maior parte, né, a gente tem nos terreiros é de mediunidade consciente. O médium parte mesmo do que está acontecendo ali nos trabalhos. Então foi verificada essa necessidade de evolução moral e espiritual dos filhos de fé, pois os mesmos não estavam crescendo na mesma velocidade que o trabalho espiritual. Então a coisa estava crescendo e o pessoal ainda estava só achando que chegar no terreiro, botar um branco ali, passou o preto velho, quando eu boto o pé para fora do terreiro, não tem mais nada a ver com o terreiro. Então, não, a coisa é muito mais, é evolução. É evolução. Isso já é uma perspectiva minha. Eu acredito que o caminho religioso ele é um caminho, uma via evolutiva. Ele não é só para você satisfazer seu ego, sua curiosidade, é uma via evolutiva. Claro que eu não vou evoluir no mesmo tempo que o irmão, a minha irmã não vai evoluir no mesmo tempo que eu, a gente percorre a mesma via, mas em velocidades diferentes, o que não tem problema nenhum, mas é uma via evolutiva. Se você está na religião e você não está melhorando de alguma forma, alguma coisa está errada, ou com você ou com a religião. Normalmente é com a pessoa, né? Em virtude dessa necessidade de crescimento, o comprometimento do aparelho mediúnico, o grau de inconsciência, foi aos poucos dando lugar a um estado de semiconsciência e consciência. Foi o que eu falei, né? Foi algo gradual. Primeiro, a maior parte das manifestações ocorre de uma maneira
inconsciente para que a mensagem seja mais pura, o guia de fato consiga se manifestar, passar sua mensagem, incorporar, criar a base. Quando ele vê que alcançar um nível de maturidade tal, a coisa começa a ser alterada, para que os médiums, os filhos, eles consigam de fato caminhar nessa via evolutiva, né? Sabendo que o espírito manifestante não possui o corpo do aparelho, foi o que eu falei lá atrás, não entra, não troca, leis da física, dois corpos não ocupam, né? Não entra. Se alguém pensava dessa forma e não é assim que funciona. Sabendo que o espírito manifestante não possui o corpo do aparelho, já que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, e sim utiliza-se de suas faculdades para realizar a prática caritativa, vamos entender que o médium mais o espírito guia geram uma terceira energia. É igual a gente está vendo no desenho aí. Ó. O espírito do manifestante, do caboclo, preto velho, criança, Exu, ele age sobre o médium e a fusão da energia do médium com a energia do guia gera uma terceira energia, que é que esse facho amarelo, tá vendo no desenho? É a energia criada pela junção dos dois. Que é o que a gente faz um trabalho de fluido, um trabalho de passe, um trabalho de cura. Né? Então, não é possessão. Um não toma posse do envoltório carnal do outro. Isso não acontece. Essa terceira energia vai ser a soma de saberes e a condição moral do médium. Lembra que eu falei no começo? Que o guia utiliza o conhecimento que o médium traz na cabecinha, que é a fusão, é a junção, um soma com o outro para desenvolver um trabalho melhor. É isso aqui. Então, a soma dos saberes e condição moral do médium e dos saberes e condição moral do espírito manifestante vão gerar aquela terceira energia que a gente viu no desenho. É importante lembrar que, assim como existem seres humanos de diversos graus de inteligência e sabedoria, existem também espíritos de diferentes graus de elevação e conhecimento. Então, você tem um terreiro, você tem 10 médiuns que trabalham com 10 espíritos diferentes. Aqueles 10 espíritos que estão trabalhando ali não têm o mesmo nível de conhecimento, não têm o mesmo nível de elevação espiritual. Eles têm variação entre eles. Né? Eles também estão em uma via evolutiva, assim como nós, só que num plano superior. É um erro achar que o guia tudo sabe e que a tudo irá responder. Daí vem que o entendimento que quanto mais eu elevar meu padrão moral através de minhas condutas, quanto mais eu agregar conhecimento através da compreensão e estudo, mais condições de atuação e aproximação eu vou poder ceder para os guias que através de mim se manifestam. Então aqui é que eu estou batendo a tecla que eu estou batendo desde o começo aqui, né? É junção de saberes, junção de energias, junção, né? O guia, ele não vem... lógico que ele sabe mais do que o encarnado, mas a gente vê algumas coisas nos terreiros aí que não faz sentido. O guia ele também está evoluindo, ele também está aprendendo, ele também está buscando a sua iluminação, ele também está buscando outros planos, né, da criação. É isso que a gente tem que entender. Quanto mais eu me aprofundar no entendimento do que eu faço dentro do terreiro, mais eu afasto o risco de mistificação e incertezas no trabalho realizado. Então, quando você manifesta sua mediunidade consciente ou semiconsciente, pode ocorrer muitas das vezes dúvida, porque você está vendo as coisas que estão acontecendo, mas sou eu mesmo? Estou me manifestando mesmo? Ou será que eu estou me enganando os outros? Será que eu estou mistificando? Então, para você entender e trabalhar com certeza, você tem que estudar. Tem que estudar, compreender como é que funciona a ligação, como é que é a manifestação, como é que o guia vai atuar através de você para passar um aconselhamento para o outro, para fazer um passe. Então você tem que entender. E quando você estiver no seu estado alterado de consciência, que você estiver vendo alguma coisa, você vai estar lembrando, associando com tudo aquilo que você viu, escutou, estudou. Você vai ser um aparelho melhor. Onde eu estava... Quanto mais me aprofundar no entendimento do que eu faço, mais afasto o risco de mistificação e incertezas. Mais profunda será a conexão com o astral,
porque eu vou facilitar a conexão do guia comigo, né? Porque você tem uma energia e o guia tem outra. O guia, ele tem uma energia mais pura que a sua. Para ele se conectar com você, as energias têm que estar no mesmo padrão vibratório. Então, como você, ou você eleva ou ele rebaixa. O normal, por ele estar numa condição de evolução maior, é ele ter que rebaixar a energia dele para que ela sintonize com a sua, né? Igual rádio, e ele consiga estabelecer uma comunicação. Mas se eu trabalhar para me tornar uma pessoa melhor, estudar, entender o que está acontecendo, eu vou conseguir elevar um pouco a minha energia e o trabalho que ele vai ter que fazer, o desgaste energético que ele vai empregar é menor. Eu não estou me aprofundando em conceitos doutrinários não, tá, gente? A ideia aqui é entender por que eu preciso estudar. Vocês já estão vendo diversos conceitos e estão falando, poxa, é muita coisa para estudar. É muita coisa para estudar. Tudo isso aqui, o objetivo é mostrar por que... Porque muita gente fala, não tem que estudar. Muito médio, não tem que estudar. O guia sabe tudo, vou ali incorporar ali e não é. Quanto menos você estudar, menos você se dedicar, mais fácil é que você não se torne um bom aparelho pro guia manifestante. Então ele vai ter que fazer um esforço maior, talvez um trabalho que ele conseguiria uma cura, uma abertura de caminhos, ele não vai conseguir porque você não está sendo um bom aparelho, você não está conseguindo transmitir o que ele está passando para a pessoa, né, que está ali na sua frente. Então você tem sim que estudar. Quanto mais eu entendo sobre os fundamentos doutrinários, maior será a minha capacidade de ajudar o guia. Afinal, é uma troca. Nós aprendemos com eles e eles aprendem conosco. Vamos para o próximo item aqui, prática ou teoria. Muita gente questiona o excesso de leitura ou a quantidade de vídeos doutrinários na internet, alegando que a Umbanda de verdade é pé no chão. É aquilo que eu falei, né? Antigamente era ali vivência de terreiro, conhecimento oral, a mãe passa para os filhos, aí tem toda aquela hierarquia do terreiro, né? Todo o segredo, e muita gente acha que esse excesso de leitura acaba confundindo a cabeça do médium, né? Porém, temos que entender que a Umbanda é teoria e prática. Ela sempre vai ser teoria e prática. Você tem que entender o que você está fazendo. Mas eu não sou médium de trabalho. Ok. Você é um bandista de assistência. Você só vai lá frequentar, você gosta de ir lá tomar o seu passe e tal. Mas se você não lê, a gente tem pessoas de mau caráter em todos os segmentos religiosos, tá, gente? Se você não lê, um médium mau caráter, ele pode fazer tocar onde não devia, né? Pra gente não descer o nível aqui, tocar onde não devia e falar que é o guia ali fazendo um trabalho de cura, e se você não entende, você não vai saber. Fala, não, é mesmo, o guia tá me tocando aqui, mas é um trabalho de cura. E não é. Se você for estudar toda a teoria de passe, você pode até, só que não precisa encostar em ninguém. Então esse negócio de então tem que estudar, tem que estudar. Como vimos anteriormente, necessitamos do entendimento sobre a liturgia para melhor seguir o propósito da espiritualidade. Os dois métodos, né, a teoria, o conhecimento oral e a prática, elas se complementam, né, e são as ferramentas que vão solidificar nossas bases, fazendo com que a nossa religião ganhe o reconhecimento e respeito que merece. Você só ganha respeito quando você se respeita. Para você se respeitar, você tem que se conhecer. Para você se conhecer, você tem que se estudar. Analisar suas condutas, sua postura, o que você faz de bom, o que você faz de mal, o que te irrita, o que te causa dor, o que te causa alegria. Então você tem que estudar. E com a religião é diferente. E além disso tudo, a gente tem que parar para pensar o quê? É uma religião que desde seu surgimento, né, ela sofre ataques de outros segmentos religiosos. Como é que você vai defender sua religião se você não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que você está praticando? Para mim não faz sentido. Livros doutrinários e doutrina de terreiro, né? Diferente de alguns anos atrás, hoje existe uma vasta literatura sobre a doutrina e teologia de Umbanda, mas precisamos sempre ter filtro, ser filtro e não esponja. Dentro do movimento umbandista existem duas definições que precisamos entender. Essa definição aqui, eu não sei se tinha algum escritor que tinha feito essa divisão antes, tá?
Mas a primeira vez que eu vi essa divisão aqui foi no livro do Alexandre Comino. Ele é médium, ele é bacharel em ciência da religião. O livro dele chama Umbanda e Umbandista. Quem és, o que é? Alguma coisa nesse sentido. Tem um caboclão na capa, assim, muito legal. E foi a primeira vez que eu vi essa divisão aqui entre unidade e diversidade, e realmente faz sentido. Então, a Umbanda ela tem unidade e diversidade. A unidade é aquilo que todo terreiro tem. Todo terreiro tem. Manifestação do espírito para a prática da caridade. Todo terreiro tem. Uso de vela. Todo terreiro tem. Defumação. Todo terreiro tem. Rito instituído. Todo terreiro tem. Os ritos não são iguais em todas as casas, mas tem o rito, né? Tem a sessão, aí tem a abertura, tem a defumação, tem o passe, ou tem a consulta. Tem um rito instituído, né? Difere de casa para casa, mas tem o rito. E a diversidade, que aí já é a ritualística de cada terreiro, né? Alguns cultuam o orixá Ogum, que é o orixá da guerra, com a cor ritualística é o vermelho. Outros terreiros vão cultuar com a cor azul. Tem terreiro que tem atabaque, tem terreiro que não tem. Tem terreiro que faz obrigação ritualística, tem terreiro que não faz. E isso aí não tem problema nenhum. Porque como disse o Zélio de Moraes, né, através de sua mediunidade, com o caboclo, as 7 encruzilhadas manifestado, a Umbanda é a prática, a manifestação do espírito para a prática da caridade. Ponto. Essa é uma base, é um fundamento da Umbanda. Então a gente respeita. Hoje tem esse entendimento, né? Antigamente não tinha esse entendimento do respeito. Ficava aquela guerra de casa. Não, mas está errado porque na minha casa é assim. Não, mas está errado porque na casa do fulano é... Não, hoje em dia existe a manifestação do espírito para a prática da caridade. Não cobra por trabalho, passe, consulta, veste o branco ali, faz o bem ao próximo, procura evolução espiritual. É Umbanda. É Umbanda. Independente se no teu altar, no teu lugar tem imagem de santo católico, não tem, tem quartinha, não tem, tem imagem de orixá, não tem, é Umbanda. Isso aqui é muito importante entender. Isso aqui quando você for visitar, se algum dia você for visitar algum terreiro, você já vai entender. Ah, eu fui visitar um terreiro, agora estou indo visitar um outro terreiro lá de curiosidade. Então você vai entender que tem a unidade, que é aquilo que todo terreiro tem, e tem a diversidade, que é a diferença de rito, de culto, etc. Temos que respeitar isso, como já foi dito, né? Não existe casa melhor ou pior, mais forte ou mais fraca. O que existe são formas diferentes de cultuar o sagrado, né? Aí aqui eu coloco, né? Como o cristianismo tem suas vertentes, né? Protestante, anglicano, ortodoxo. O budismo também tem suas vertentes. O zen, o tibetano, o mahayana. A umbanda também tem suas vertentes, né? Então você vai encontrar aqui embaixo aqui, ó, Umbanda de caboclo, Umbanda esotérica, Umbanda iniciática, Umbanda sagrada, Umbanda de mesa, Umbanda popular. Você vai encontrar diversas nomenclaturas divertentes. Diversas. E não tem problema nenhum nisso. Cada casa segue os ritos, né, que herdou ou que construiu ao longo de sua existência. E outra coisa que está aqui ó, em negrito, que é importante, ó, a palavra do seu pai de santo é a palavra que vale dentro daquele ambiente religioso. Ah, Eduardo, por que você está falando isso? Porque a pessoa entrar na casa, aí a casa tem os ritos, aí hoje tudo é internet, é WhatsApp, é YouTube, é Facebook, aí a pessoa vê um rito, uma explicação de um rito numa casa e fala, não é assim porque é na casa de fulano, Ogum é azul, porque o fulano explicou que é vermelho, Não. Na casa dele, no terreiro dele, no ilê dele, é assim. Aqui é de outra forma. E se você não se adapta àquela prática, àquela doutrina específica, você simplesmente pede sua licença e ó, segue teu caminho. Paz de Santo do YouTube. Eu coloquei esse subtítulo aí, subitem com esse título, mas
é ilustrativo, tá? De forma nenhuma pejorativo. Esses caras aqui foram precursores e fizeram um trabalho, fizeram não, né? Fazem um trabalho extraordinário na internet pela causa umbandista, teoricamente, pela causa umbandista, pela expansão do movimento religioso umbandista. Porque eles tomaram a internet na época que você não via. Hoje você vê um monte de canal de teologia, canal de igreja, canal de budismo, canal de... Não tinha. Esses caras estão, muito tempo batalhando com vídeo, né? Com palestra, com explicação, são de fato pessoas, indivíduos muito importantes no movimento umbandista. Eu citei alguns aqui, provavelmente eu vou ser injusto, porque eu vou estar esquecendo de alguém, mas são os que eu mais acompanhei ao longo do tempo, né? Então, o Alexandre Comino, o Rodrigo Queiroz, o Paulo Dogeiro, a Fabiana Carvalho, o Adérito Simões, Márcio Caim, o pai Renato, né, desse canal Umbanda Eu Sinto, eu gosto muito dos vídeos dele, Renato Tchalian, Norberto Peixoto, que tem diversos livros, né, sobre doutrina umbandista, o Alan Barbieri, entre outros, tem vários aí. Hoje tem vários. Né, como é que é o nome do pai lá? Cláudio Ricomini. Então tem um monte de gente boa com canal na internet disseminando conhecimento bacana. Parênteses. Cada um desses médiums aí, eles seguem uma vertente religiosa específica. Alguns seguem a mesma, né? Alguns são da Umbanda Sagrada, outros são da Umbanda Popular, outros são do Primado, né? Que é a doutrina do Caboclo Mirim. Então você não pode fazer um grau de valor. Ah, esse aqui vale mais, esse aqui está mais certo, esse aqui está mais errado. Não, cada um passa o conteúdo de acordo com a sua visão, né? Daquilo que ele aprendeu com a sua doutrina, né? Muito cuidado com a crítica, principalmente você que não está fazendo nada para ajudar na desmistificação e crescimento da religião. Eu falo isso porque tem muita gente, hoje eu vejo menos, né? Mas eu já vi muita gente criticando, cara, pai de santo do YouTube, fica aí fazendo videozinho, querendo se promover, querendo... Gente, tem influenciador digital umbandista com 500 mil seguidores no YouTube, acompanhando o vídeo, dando conteúdo de graça no YouTube. Aí a pessoa vem criticar a pessoa que está passando, investindo tempo para passar conhecimento, doutrina. Por favor, né? Por favor. Então, a crítica, ela tem que ser, ou tentar ser construtiva, né? Pô, você está fazendo assim, mas podia fazer assim e tal. Agora, você criticar por criticar, às vezes acaba soando como um recalque, uma inveja, não sei. Ou você tá com seus problemas, quer descontar no mundo, sei lá. Né? Então, muito cuidado. Por mais que você não goste do trabalho ou da forma como alguns expõem a religião, o mundo é livre. Se você não concorda com a forma que o outro está construindo um conteúdo a respeito da Umbanda, você cria um canal no YouTube, monta, pega lá, faz teu PowerPoint, teu PDF, monta o conteúdo, joga lá e vida que segue. Né? Criticar por criticar não acrescenta em nada. Né? Quando você abre sua boca para criticar quem está trabalhando, quando joga pedra no telhado dos outros, somente por discordar de posicionamento, deve lembrar que tudo que emitimos para o universo irá retornar para a gente, afinal somos regidos pela lei da causa e efeito. Então somos energia. O que a gente joga para o universo joga de volta para a gente. Se a gente está jogando maldade no mundo, o que vai retornar para a gente inevitavelmente é a maldade. Aí os canais, né? Você joga lá no YouTube, você vai achar esses canais aí com conteúdos diversos, mais nomes de canais. Aí não tem só canal doutrinário não, tá, gente? Tem aqui o Canto da Sereia,
tem cadê? Pontos de Umbanda, que é sobre pontos cantados, cantigas e tal. Vamos falar um pouquinho sobre curso agora. Curso? Como assim curso? Tem um pessoal que tem plataformas online, né? O EAD, para vender cursos sobre Umbanda na internet. Eu já fui muito contra curso, porque eu achava que caridade, né? Dê de graça que você recebeu de graça e tal. Só que ao mesmo tempo, hoje eu entendo que não é fácil você montar uma estrutura de EAD e arcar com luz, água, internet, tempo hoje eu entendo. Mas o que fica mais de mensagem aqui é o seguinte: curso não define nada e ninguém é obrigado a fazer. Você não vai ser médium melhor ou porque você tem um curso de X fulano. Curso ele vai te acrescentar em fundamento, em base doutrinária, em entendimento filosófico, sociológico sobre a religião, antropológico. Agora ele não vai definir se você vai ser um médium bom ou se você vai ser um médium ruim. Isso que tem que ficar claro. E outra coisa que tem que ficar claro é o seguinte: o camarada ele dá um curso na internet ali e cobrar pelo curso é guerra dele e de quem quer comprar o curso, participar da formação ali. O que não pode ocorrer de maneira nenhuma, que é totalmente contra a caridade, é o médico com guia incorporado tá cobrando consulta igual alguns terreiros têm por aí afora. Ah, é R$5 a consulta, é R$2 a consulta, tá errado. Isso aí vai completamente contra o que a Umbanda, né, primitiva, ela prega e segue. Você chegou no terreiro, a pessoa fala que você tem que... Ah, mas é para manutenção do centro. Os médiuns da casa têm que colaborar, tem que, né, chegar junto. Quantas vezes, se a gente for ver a história do Zélio, ele chegou, né, pessoal que foi curado, teve problema resolvido, chegou lá com bens materiais, com somas em dinheiro e o caboclo falou: ó, pode devolver. Devolve que aqui não. É a caridade pela caridade. Então isso tem que ficar claro. Curso não define qualidade de médium. Ninguém é obrigado a fazer curso, faz quem quer, tá? E o médium com guia manifestado não cobra por trabalho, não cobra por passe, não cobra por consulta, não cobra por corrente, por bate-folha, nada disso. Isso não é Umbanda, tá, gente? Outras vertentes religiosas aí, falo pela Umbanda. Pela Umbanda, não, né? Pelo meu entendimento de Umbanda. Né? Ninguém fala por toda a Umbanda. Importância do estudo para o desenvolvimento de uma consciência umbandista. A gente passa algumas vezes ao longo da nossa vida pela pesquisa, né, lá, o recenseador lá do IBGE, ele bate na tua casa, faz uma série de perguntas, renda, não sei o que, e pergunta sua religião. Então, se você não tem uma consciência umbandista desenvolvida, você sabe quem você é e você abraça a sua natureza, a sua religião, você não consegue falar que você é umbandista. Você fala que é espírita, você fala que, sei lá, não tem religião, enfim. Né? E como que eu faço para me identificar com a Umbanda? Então você tem que conhecer a Umbanda, tem que entender a Umbanda, saber como começou, onde começou, quem são os seus precursores, quem são os seus baluartes, quem fundou as primeiras associações, os primeiros templos surgiram onde, pioneiros da literatura, pioneiros de trabalho científico. Então isso que você tem que estudar e entender. Quanto mais você estuda e entende a religião umbandista, mais você se identifica. E você acaba criando essa consciência primeiro individual e consequentemente coletiva, né? Aqui eu venho trazendo um pouquinho de livros importantes para desenvolver uma base doutrinária.
Por que eu trago o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e o Mediunismo do Hercílio Mais? Todo o conhecimento doutrinário primitivo dos terreiros de Umbanda, ou da Umbanda primitiva, veio do Espiritismo. Inclusive, na tenda matriz, na tenda base, os estudos que eram feitos eram acerca da doutrina espírita. Porque, como já falei no início desse vídeo, não existiam livros doutrinários umbandistas. Então você tinha que se guiar pelo que tinha de mais próximo, né, de entender o espírito, o mundo espiritual, a manifestação do espírito na matéria, que é a doutrina codificada pelo Allan Kardec. Então por isso que eu coloquei aqui os livros, né, de origem kardecista. Depois aqui eu coloquei o Tambores de Angola, foi o primeiro livro que eu li com matemática umbandista. Livro fino, simples, fácil de associar. Através dele você consegue entender muita coisa que acontece dentro do terreiro. Umbanda Pé no Chão, do Norberto Peixoto, que é um livro muito simples, com conhecimentos doutrinários, muito fácil de você entender, um livro fino também, dá para ler muito rápido. Muito simples, muito bom. Eu gosto muito da literatura do Norberto e sou suspeito para falar. A Umbanda e o Umbandista, quem é e o que é, aquilo que eu citei lá no começo do vídeo lá, né, falando sobre unidade e diversidade, é um livro muito bom também, bem simples. Não é um livro doutrinário, não tem fundamentos doutrinários nesse livro, é um livro muito bom você ler. Esse Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, do Rubens, é um livro... Ele não é difícil quando a gente fala de linguagem, mas ele é um livro que você... É um livro de estudos, né? Então você tem que ler, reler, fazer anotação, meditar. É um livro de estudo. Não é um livro, não é um romance, não é um livro de sociológico, não é um livro de conceitos, e alguns conceitos você tem que realmente volta, repensa, anota, pesquisa outras fontes, né? E é um livro grosso, né? O Alexandre Comino, ele tem um vídeo no YouTube que ele fala que o ideal para você começar a destrinchar a doutrina, a literatura do Rubens, é começar pelos livros mais finos, né? Esse aqui já é o punk, já mais de 300 páginas de livro, né? Mas é um livro muito bom. E é o livro que é seguido pela vertente, acho que o principal, se não for o principal, um dos principais, né? Eu acredito que seja o principal. Seguido pela vertente aí da Umbanda Sagrada. Um monte de conceito bacana. E, concluindo, finalmente, gostaríamos de deixar como reflexão emblemática, eu falo sempre, tento falar sempre no plural, tá? Porque eu acredito, como espiritualista que sou, que quando eu estou montando um conteúdo, eu nunca estou sozinho, né? Então, se eu estou estudando, estou lendo, tô fazendo anotação, eu sempre acredito que eu tenho a companhia ali dos meus companheiros espirituais me auxiliando e me dando dicas e direcionamentos para que eu crie um conteúdo mínimo aceitável, né? Como conclusão deste assunto, gostaríamos de deixar como reflexão a emblemática frase que vem através do médium Benjamin Gonçalves Figueiredo, né, que foi o fundador da Tenda Espírita Mirim, né, que a sua matriz tem até hoje no Rio de Janeiro. E foi um grande colaborador do movimento umbandista. Então, deixou o Caboclo Mirim a seguinte frase: Umbanda é coisa séria pra gente séria. Tem um ponto de Umbanda que ele fala assim, ó: licença, pai Ogum, filho quer se defumar, Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Tem fundamento e é preciso preparar. É preciso estudar e entender que o trabalho, né, dos guias incorporados no terreiro, ele vai ser facilitado, né, sobremaneira, quanto mais o médium se esforçar em estudar e evoluir espiritualmente. Beleza? Assim a gente conclui aí o primeiro conteúdo. Abraço!